muito legal estar aqui hoje com vocês. Bom, eu sou a Nayara, tenho 33 anos, já trabalho com pesquisa há 15 anos. Pode não parecer, né? Aqui a gente dá uma enganada. Mas já estou há bastante tempo trabalhando com pesquisa em sites. Eu comecei a minha carreira em instituto, então fiquei por lá 10 anos. Então, toda a minha bagagem de pesquisa, de metodologias, de métricas, de estatística, eu aprendi muito no instituto. Eu trabalhava principalmente com pesquisa para o mercado automotivo, para entender compra e venda, né, de automóveis novos, seminovos, e também do setor financeiro, então migração de banco, também satisfação dos clientes. Então, eu fiquei lá bastante tempo, consegui bastante bagagem, e depois eu fiz uma virada de chave indo para o mercado. Então, deixei de ser fornecedora e passei a ser alguém de marca, né, que tem os parceiros ali para apoiar com insights. Então, depois eu fui para a Web Motors, trabalhei por lá quase 4 anos, também olhando muito o setor automotivo, e atualmente estou há 2 anos no OLX. Então, agora, além do setor automotivo, eu olho imóveis, bens de consumo, serviço, mas a pesquisa está aqui desde o começo da carreira. É muito importante a gente entender alguém como você que tem essa carreira, né, bem construída em pesquisa, de fato, né, em sites, né, é difícil a gente dar um nome só para... É um cargo tão eclético, de certa forma, né? Pesquisa, insight, data, CMI, né? Então, assim, diferente de outros departamentos e outras áreas de uma empresa, acho que originalmente talvez seja pesquisa, né? Mas ela é tão plural, né? Que ela acabou tendo muitos nomes diferentes. Mas é muito legal, ou até significados diferentes, importâncias diferentes dentro de cada empresa. Então, eu queria começar, na verdade, perguntando isso para você, que já que você tem essa grande experiência dos dois lados, né? Como você bem colocou, sim, tanto o lado do fornecedor, né, do instituto, como o lado da marca, o quanto na prática você vê, primeiro, a relevância dessa prática, vamos chamar assim, sim, no dia a dia das empresas e o que aconteceria se não existisse? Sim. Olha, eu acho que a importância de pesquisa é algo tão legal para a gente refletir, porque assim, vamos pegar uma companhia qualquer. Normalmente vai ter uma área de pesquisa dentro do marketing, para olhar a saúde de marca, concorrência, mercado, experiência. Vai ter uma outra área de pesquisa em design, para olhar persona, jornada. Uma outra área de pesquisa em produto, para validar protótipos, conceitos. Uma outra área em atendimento, também para ver a satisfação do cliente ou até a satisfação com o próprio atendimento. Então, assim, a pesquisa ela é tão relevante e tem um peso tão grande nas companhias que ela é dividida em várias áreas. E todas com uma importância muito grande, né? Cada uma vai medir um pedaço da jornada ou um teste ou algo de inovação. Putz, queremos testar algo novo, queremos testar um produto novo. Então, a pesquisa ou ela vai estar no início de tudo, para a definição de para onde nós vamos, ou no final de tudo também para medir se deu certo. Então, assim, eu não consigo imaginar uma empresa, independente da categoria onde ela atua, que não tenha pesquisa de alguma forma. Ou dentro de casa, né, olhando os próprios consumidores, ou olhando para o mercado também para ter embasamento de o que o meu concorrente está fazendo, né? O que a gente pode explorar. Então, de verdade, eu acho que da pequena, média, grande empresa, a pesquisa ela tem uma importância muito grande. Essa é uma fala muito forte, né? Porque independente do tamanho também, sempre importante ter esse olhar, né? Exato. E esse é um desafio grande também, porque é um departamento que não é, você como gestora, não é um departamento barato, né? Não. Você precisa de equipe, de processos, de ferramentas. De parceiros. Em que momento você acha, que se a gente puder colocar assim numa régua, se é possível, poder dizer, por exemplo, aonde faz a principal diferença? Eu posso dar minha opinião antes? Pode, claro. Eu acho, e eu não quero influenciar a sua resposta, não. Mas eu vou dar minha opinião. Eu acho que, assim, sempre que a gente fala de pesquisa, CMI, insights, data, a gente tá falando de pessoas, né? Sim. Você colocou muito bem, assim, de uma maneira organizada, que é realmente muito legal, né? Seja na área de produto, seja na área de design, seja na área de satisfação, você tem o departamento de pesquisa atuando como uma célula ali do lado, certo? Certo. Mas aonde está a grande contribuição dessa célula? Essa é a minha pergunta. Qual que é a grande contribuição que é dada para as empresas em geral? Onde é que você acha que é essa a grande força desses departamentos? Olha, eu acho que nenhuma área, nenhuma célula é forte sozinha. Até porque, às vezes, o resultado de uma pesquisa, ele por si só
não vai trazer grandes insights. Putz, eu vou fazer uma pergunta mágica aqui, que vai ser uma tacada e eu vou matar vários problemas de uma vez. Mas o quanto a gente correlaciona essa quantidade de informação para gerar, sim, um grande insight. Então, acho que uma área sozinha, uma célula sozinha não tem essa força, mas quando a gente faz essa triangulação. Então, eu pego o meu resultado de marca, que eu estou olhando saúde do meu negócio, olhando o mercado, olhando concorrência, e eu vejo, será que dentro de casa eu estou suprindo a necessidade do meu cliente para entregar o melhor produto ou a melhor jornada? Será que está fácil, está fluido? Será que eu estou prestando um bom atendimento? Será que o meu comercial está bem treinado? Porque hoje, dentro do escopo que eu estou atuando, nós temos a jornada B2B, B2C e C2C. Então, assim, é muita jornada diferente, com uma expectativa diferente do consumidor, né, de vários clientes ali. Então, acho que linkar essas informações e correlacionar, aí sim a gente vira uma potência única para todo mundo olhar para a mesma direção e conseguir gerar esse grande insight. Mas, assim, eu vejo que marca dá muito tom de para onde a gente vai chegar. Né? Eu estou olhando como eu estou posicionado, quais são as minhas mensagens, o cliente está entendendo a minha comunicação, né? Qual que é o meu objetivo, né? Então, acho que a marca traz muito o consumidor e aí sim as outras áreas têm esse poder de manter ele aqui dentro, gerando uma boa experiência, uma boa jornada, prestando um bom atendimento. Então, eu acho que é tudo junto que a gente consegue realmente gerar um bom insight, mas cada uma tem seu peso para contribuir com isso. Eu cuidei muitos anos de NPS, que é uma pesquisa muito tradicional, todo mundo conhece, é uma métrica fácil, é fácil de aplicar, né? Jornada ali é muito simples, você tem que, né, ficar atento ali aonde colocar, em que momento fazer, mas a jornada como um todo ela é muito simples. E nesses anos todos olhando para a NPS, muitas vezes a gente conseguia justificar a movimentação dos indicadores. Então, quando caía, sabíamos que tinha algum problema, ou em produto e jornada, algo estava acontecendo, ou lançamos algo que o cliente não compreendeu muito bem. E quando subia, era, putz, olha que campanha legal, ele entendeu, né, o que é para fazer, gostou dos valores, enfim, tinham vários motivos. E a gente sempre linkava muito isso com design, com produto e o próprio NPS. Só que chegou um momento que estava tudo muito flat da companhia, sem, né, novas campanhas, sem nenhuma inovação ali relacionada a produto, e o NPS cai. Mas fala, e agora? Como é que eu vejo isso? E o NPS fazia parte da meta da empresa. Então, assim, era atribuída a PLR. Então, mexia no bolso da galera. Então, assim, se ele cai, eu preciso de alguma hipótese para justificar o que está acontecendo, acionar a área e vamos resolver esse problema. E a gente revirou tudo e todos os indicadores muito estáveis. A única área que faltava a gente dar uma olhada para ver se tinha alguma movimentação era o atendimento, que de fato não estava, né, muito ali ligado ao próprio NPS, mas falei, vamos olhar. E lá a gente descobriu que havia um aumento de tickets, aumento de chamados. Então, os clientes estavam com dúvida numa parte da jornada, numa parte do processo, e isso aumentou muito o nível de tickets, aumentou muito o nível, né, do atendimento, então demorou um pouco mais para falar com os clientes. Todo esse problema que a gente teve lá afetou o NPS diretamente. Então, assim, era uma parte que não estava, né, diretamente ligada ao NPS, mas que impactou. Então, a gente até criou um comitê do cliente, trazendo todo mundo, inclusive o atendimento, para a gente discutir os dados. Então, todas as áreas vão abrir os dados aqui. A gente não quer achar culpados. Acho que o comitê não é para achar culpados. Mas como que juntos a gente entende e até prevê movimentos. Tipo, se eu já vou ter... Estou prevendo aqui no mês que eu já cresci 10%, 20% do meu número de chamados, vamos tentar colocar mais gente para responder o cliente mais rápido? Ou o produto me ajuda aqui a resolver esse problema logo? Então, a gente conseguiu, né, fazendo essa mescla de todas as áreas, né, encontrando um problema que ele não estava claro. Né? Então, foi um grande case e o comitê depois ganhou prêmios, depois deu tudo certo. Conseguimos bater a meta, ganhamos a PLR. Então, deu tudo muito certo, mas foi esse conjunto da companhia olhando para o mesmo indicador. E acho que só teve essa força porque ele fazia parte da meta. Então, você vê, uma pesquisa fazer parte da meta da companhia. Então, isso é uma outra forma da gente falar o peso da importância da pesquisa, né? Vocês colocaram todo mundo para tentar explicar por que daquilo, né? Sim. Porque muitas vezes eu costumo brincar, né? Às vezes tem a pesquisa que vira paisagem, né? Exato. Conta um pouco sobre isso, já que você concordou com tanta veemência, assim, o que é... Nossa. A pesquisa... Assim, seria talvez um dos principais problemas da aplicação da pesquisa no dia a dia? É. Acho que fazer uma pesquisa que eu vou guardar lá na gaveta, eu tô gastando tempo, dinheiro e, assim, e recursos de forma geral. Então, não usar o dado numa pesquisa ou não tornar esse dado acessível para outras áreas é uma perca de tempo danada. Não que, assim, dentro da pesquisa, talvez tenha perguntas que não vão me trazer insights, e aí eu vou descartar no momento de uma análise, porque eu não vou usar para aquele momento. Mas algo daquela pesquisa, ela tem que me trazer uma resposta.
Então, a nossa cultura, atualmente, dentro de Pesquisa Insights a gente faz um estudo, a gente até criou uma dinâmica que chama Critique. Então, sentam 3 pessoas da área de pesquisa e um apresenta e 2 tem a função de criticar, não desse lado negativo, mas de falar, e se a gente cruzasse esse dado? E se a gente abrisse por essa informação? Saiu alguma coisa na imprensa que fale sobre o concorrente ou que fale sobre esse tema? Então, é alguém que ele tem que trazer provocações para a gente consumir o máximo possível do que está saindo daquele estudo. Depois que a gente faz essa etapa, a gente chama a nossa gerente para apresentar o dado para ela e depois a gente abre para os outros times. Então, todos os estudos, eles têm um processo para a gente tornar esse dado acionável. Senão, ele vai entrar na gaveta e ninguém vai usar. Então, a gente já envia a pesquisa, já apresenta para os times, já com ideias do que a área pode fazer como acionável. Então, assim, a gente não tem conhecimento profundo de que todas as áreas estão fazendo. Mas a área de pesquisa, ela tem esse contato tão grande com os outros times que a gente sabe o portfólio, a gente sabe o que eles vão entregar, o que já está no roadmap. Então, a gente já faz a pesquisa meio que, essa pergunta aqui talvez ajude a área de produto. Ou essa pergunta aqui, depois dá para a gente linkar com dados. Então, tem esse exercício do time de que não é a pesquisa só pela pesquisa. Ela tem que linkar com mais coisas, ela tem que virar algo maior dentro da companhia. Então, a gente vai escalando com todo mundo e tem que sair algum acionável, senão gastamos tempo à toa, né? É muito legal isso que você falou, né? Porque realmente acho que talvez uma das principais dores para quem trabalha com dados em geral nas companhias, Sim. né? Ou não? Que é como é que a gente pega esses dados e transforma em algo que seja... ou traduza em algo que seja de fácil assimilação dentro da empresa, né? Porque uma coisa é você ter os dados per se, né? Sim. Você vai ter lá no nosso caso, vai ter um monte de gráfico e tabela. Uhum. Ou um monte de vídeo para assistir. Tá, mas como é que você vai passar isso para os outros departamentos, né? Então, muito legal esse exemplo seu do Critique, a gente chama de sabatina. Ah, que legal. Que é isso, a gente sempre fala que 2 cabeças pensam melhor que uma, Sim. 3 melhor que 2, 4 melhor que 3, quanto mais gente puder participar. Exato. Porque às vezes quem está fora do projeto, ou não participou ativamente do projeto, pode olhar com aquele olhar puro do poeta, falar assim, mas fazer uma pergunta óbvia. Exato. E falar, nossa, é verdade, por que a gente não puxa isso por aquilo? Porque no final do dia é um produto que a gente acaba criando que é para ser apresentado, né? Uhum. Sim. Ele tem que ter relevância para os seus outros departamentos, é isso que você está dizendo, né? Ele tem que ser... Porque senão ele vira paisagem, né? Vira paisagem. A gente faz isso até numa etapa de construção de questionário. Então, temos um tema para pesquisar. Primeiro step o que a gente já sabe sobre esse tema, o que a gente já tem dentro de casa. Porque como tem outras áreas que fazem pesquisa também, talvez design já tenha feito algum estudo e a gente já vai conseguir coletar alguns insights ali. Eu não preciso fazer a mesma pergunta, senão eu também estou gastando tempo e recurso. Então, a gente olha primeiro o que eu tenho dentro de casa, o que eu já tenho de conhecimento. A gente monta um questionário, também a muitas mãos, para montar essa estrutura e valida com os times. Eu quero fazer uma pesquisa sobre aplicativo. Tem alguma coisa aqui em produto ou em product marketing que vocês querem perguntar? Para aproveitar esse momento do questionário? Principalmente se a gente vai olhar para fora. Normalmente, quando a gente faz pesquisa interna, a gente usa os nossos recursos. Então, o CRM faz o disparo, a gente monta o questionário, faz tudo muito ali in-house. Mas quando a gente vai olhar para o mercado, a gente conta com os parceiros. Então, assim, vamos fazer o máximo que der, as perguntas abertas e fechadas. Então, até nessa etapa inicial de criação de questionário, a gente também faz um modelo de critique. Só que é tipo, o que a gente pode explorar? O que a gente pode colocar que a gente ainda não colocou? E isso funciona muito bem. Porque quando eu vou apresentar, a própria área fica, eu colaborei. Nossa, vai ter uma pergunta ali que eu que coloquei. O que será que saiu? Então, você até cria um engajamento maior e todo mundo olha com a pesquisa com mais animação. Porque uma coisa é a área de pesquisa insights criar um estudo, que às vezes nem está no radar da área, vai ser um insight a mais, mas ele participar dessa construção, sabe? Isso amarra muito a nossa relação com as outras áreas e isso potencializa mais a pesquisa também. O que eu sempre trago para o time os especialistas de pesquisa estão aqui. Então, o time ele pode até trazer, eu gostaria que você perguntasse tal coisa. E às vezes a pergunta vai ter muito viés. Porque aquela área não domina a pesquisa, ela vai trazer como ela gostaria que a pergunta fosse feita. Mas a gente não vai acatar o que todas as áreas querem e colocar num questionário só. Então, a gente absorve o que eles querem entender. É esse ponto. E a gente, como a área especialista da companhia, cria a pergunta que vai ser direcionada, ou até, nossa, essa pergunta não dá pra gente fazer no questionário quantitativo. Vamos fazer uma quali?
vamos chamar o cliente para um bate-papo? Vamos fazer um focus group, né? Se não tiver grana disponível ali no budget para fazer, né, entrevista em profundidade individual, vamos chamar a galera, os nossos clientes mesmo, para bater um papo. Então, a gente cria algumas alternativas. Às vezes, um próprio tema, a gente vai quebrar em três pesquisas diferentes. Não vai ser uma metodologia única que vai sanar todas as minhas dúvidas. Então, a gente vai muito absorvendo a necessidade dos times, mas quem dá a resposta final de como vai ser feito e a condução é a área de pesquisa e insights. Então, e a gente deixa todo mundo confortável. Entendi o seu pedido, mas a gente vai entender aqui a melhor forma de fazer essa condução. E vem funcionado muito bem. Então, a gente consegue ajudar os times com informação extra, mas os especialistas que vão seguir com a dinâmica de como a pesquisa vai acontecer. Mas é um tema muito legal, porque você abordou um ponto que eu acho que é vital para a nossa categoria. Sim. Que é quebrar um pouco essa percepção que é completamente antagônica, primeiro, de que pesquisa é caro. Sim. Né? Primeiro ponto é esse, não, pesquisa é caro. Ou uma outra visão de que pesquisa é uma coisa fácil de fazer. Exato. Né? Porque todo mundo sabe fazer pesquisa, né? Menos a gente. É impressionante, assim. É uma dor que, olha, tipo, todos os lugares que eu passei, todo mundo acha que sabe fazer e que é fácil. Não, é só perguntar, é só mandar um e-mail. Nossa, tem tanta coisa por trás que o pessoal nem imagina, né? Então, eu queria entender muito isso, porque até tem uma brincadeira que eu falo que de... aquela brincadeira, né? De pesquiseiro, médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Mas pra gente também não difamar nossos colegas, né? Como é que você vê essa relação, primeiro? Até porque tem gente que vai ouvir você dizer aqui e que pode estar numa empresa menor, Sim. Pode estar um empreendedor solo, Exato. Pode estar... E às vezes pode ser uma startup, pode ser uma empresa que não é do tamanho daqui que você está hoje. E às vezes olha para a pesquisa como sendo... Como eu falei, primeiro eu queria ver se você concorda ou não, ou se você quer mudar essa opinião que eu tenho, que é meio antagônico. Ou a pesquisa é uma coisa muito cara e não é para mim, então não, eu sou pequeno demais para fazer pesquisa. Sim. E aí você até deu exemplos de que, às vezes que a gente tá sem budget, pega o pessoal aqui, junta ali, faz um negócio, só para pelo menos ter um cheiro. Ah, vai ser o melhor jeito? Não, mas faz com o que tem. Vai dar um caminho, né? Acho que é um caminho legal, que é super legal, que quebra um pouco esse estereótipo do, não, pesquisa é só, eu vou chamar aqui o pessoal dos institutos gigantescos e a gente vai fazer um projeto de 6 meses. Não, vai gastar R$500 mil. E por outro lado também essa visão de que de novo, extremamente oposta, que é de que pesquisa é uma coisa, vamos fazer umas perguntinhas. Exato. Explica um pouco pra gente o que você acha desses dois mundos, dessas duas situações, assim. Não, total. Acho que existem pesquisas mais complexas, que aí sim, existe um investimento maior. Às vezes o público que você quer conversar não é um público que é fácil de acionar, então tem um valor por trás. É um valor quase que da exclusividade de você conseguir aquela informação. Mas, no geral, ela acaba se tornando acessível porque você vai usar aquele dado para gerar mais valor para sua marca. Então, assim, na ponta do lápis vale a pena. Então, eu preciso saber o indicador da minha marca para saber onde que eu tenho que atuar. Eu preciso saber quem é o público-alvo que não está aqui dentro hoje que eu preciso trazer. Então, assim, é uma conta que ela fecha muito bem no final porque ele é um investimento da marca. Né? Então, assim, tem valores mais altos, tem pesquisas mais acessíveis, mas acho que a necessidade da pesquisa traduz o quanto que ela é necessária. Então, precisa dedicar uma parte do budget da área ou da companhia para investir nisso. Né? É como se você estivesse comprando uma ferramenta nova para a empresa, né? Ele é uma ferramenta que vai te trazer insights e informações. Então, tem esse ponto, né? Tem muitos valores, dependendo da complexidade do projeto. E esse ponto de, é só uma perguntinha, né? Vamos fazer aqui. O que eu tento trazer para os times, a gente sempre, quando recebe algum colaborador novo, a gente faz um onboarding da área. Nesse onboarding, a gente passa um pouco sobre métricas e metodologias, algo mais superficial, para trazer a pessoa para o mundo de pesquisa. Então, assim, precisamos de uma amostra mínima, né, para falar com esse cliente. Tem até uma calculadora. Tem várias calculadoras online que ajudam a gente, né? Qual que é o meu universo? São 1.000 pessoas. Quantas pesquisas eu preciso ter? Pelo menos 300. Então, a gente vai medindo. Se eu tiver pouco, eu não consigo abrir por região. E eu sei que você quer ver o Sudeste. Então, a gente vai inserindo, assim, com muita parceria mesmo, as pessoas com esse mundo de pesquisa. Então, quando a gente recebe o briefing, ele vem muito mais estruturado.
Então, eu preciso pedir pelo menos umas 3.000 pesquisas ali para pesquisa em sites, eu quero essa e essa leitura, eu quero essa e essa quebra. Então, acho que conforme a gente vai dividindo essa parte mais técnica da pesquisa, ajuda também aos times a entenderem o processo e colaborar. Mas é sempre aquele ponto, a gente recebe, dá uma respirada, entende ali como é que a gente vai trabalhar aquela pesquisa e tenta fazer no melhor formato para atender todo mundo. Então, é uma área que acaba atendendo as outras áreas internamente, mas a gente também atende a companhia, né? Então, a gente sempre vai tentando equilibrar essa parte de conhecimento de pesquisa, processos, métricas. Às vezes, a gente traz algum parceiro para fazer uma apresentação. Então, vamos falar de pesquisa qualitativa? O que é uma pesquisa qualitativa? Então, a gente convida algumas pessoas também para participar, né, para palestrar. Então, assim, acho que é informação. Levar informação para os times que não têm pesquisa tão forte no dia a dia. E isso vem ajudando bastante, assim. Então, a gente consegue equilibrar bem os pratinhos dentro das áreas. Então, muito legal o que você disse, até que fique claro o meu ponto de vista sobre isso, assim, né? Brilhante o que você está dizendo, porque eu, que também já tive dos dois lados do balcão, Sim. É muito vital o departamento de pesquisa CMI Insights, né? Empresas que não se preocupam em alocar recurso para esse departamento que hoje você representa aqui, elas perdem esse trabalho de tradução do que está vindo de fora. Sim. E quando eu falo de tradução, não é só pegar o que tem um instituto ou um observador de tendências ou um desk research está apresentando e colocar na linguagem da empresa. Não é só isso. Mas é também saber operar bem com esse fornecedor, porque o trabalho de campo, de fato, você não vai fazer para... Sim, então, o operacionalzão, né? Saber operar isso e saber cobrar, saber dividir, para que consiga depois trazer para dentro, para fazer essa tradução, que eu acho que o que você está dizendo é sobre a relevância, né? Exato. Como é que você consegue trazer para dentro e falar assim, olha, eu vou te apresentar isso, porque isso é mais relevante para você. Conseguir... Esse departamento seu, ele é não vou dizer que é o mais vital de todas as empresas, mas ele é o que, para mim, pelo menos, é o que mais faz a conexão com o mundo exterior. Sim. Com o mundo externo, com o mundo do consumo, com o mundo das pessoas, com o mundo... É quem mais está, talvez, preocupado no que acontece fora do escritório. Sim, é o dedo no pulso, né? É o dedo no pulso, né? E aí eu queria perguntar um pouco isso, assim, quando é que você percebeu que era isso que você queria para sua vida? Teve um momento, um aha moment, falou assim, não, quero trabalhar com isso, ou foi até pra gente, né, enfim, poder trabalhar, inspirar pessoas que estão aí querendo seguir esse caminho tão bacana. Teve um momento, e até, né, quando eu fiz o case para entrar na Web Motors, foi uma das coisas que eu trouxe. Como eu trabalhava em instituto, a gente tinha uma certa liberdade para implementar perguntas, para sugerir, né, para os nossos clientes, mas tinha todo um escopo mais engessado que deveria ser seguido. E eu sempre tive essa vontade de fugir um pouco do escopo. Se a gente fizesse de outro jeito, um outro olhar, um lado mais criativo, um lado mais inovador, só que não era possível. Então, quando eu fui trabalhar dentro das marcas, esse leque se abriu. Eu posso fazer a pesquisa que eu quiser, com o parceiro que eu quiser, da forma que fizer mais sentido. E aí que foi essa virada de chave de, putz, eu gosto muito de pesquisa. Eu tô descobrindo um monte de coisa nova, eu tô testando um monte de coisa nova. E acho que quando você faz uma apresentação que você vê aquela empolgação da galera, tipo, nossa, eu não tinha pensado nisso. Nossa, eu não tinha visto por esse lado. Acho que esse é o grande gás que dá de trabalhar com pesquisa, sabe? De você olhar o número e falar, nossa, a hora que eu apresentar, isso aqui vai gerar um burburinho muito legal. Ou isso aqui, acho que esse assunto dá para escalar. Então, acho que foi grande essa virada de chave, sabe? De ter a liberdade como cliente, né? Como uma marca, de conseguir explorar várias pesquisas que dentro do instituto eu estava mais direcionada. Eu vou fazer só CSAT, ou eu vou fazer só um NPS. Era tudo muito padronizado. E que faz parte do jogo, né? Você está dentro de um time, o cliente contratou aquele tipo de pesquisa e é aquilo que você vai entregar. Então, agora, desse outro lado, como marca, a gente pode explorar muito. Eu posso testar, tem uma tecnologia nova de pesquisa, eu posso testar. Né? Eu não sei se vai dar certo, tem um cliente novo, vamos testar também. Então, eu tenho muito essa liberdade de criar coisas novas e de testar coisas novas. E acho que isso que me manteve trabalhando com pesquisa desde então, porque eu nunca trabalhei em outra área. Né? Foram várias vertentes de pesquisa, mas sempre dentro do mesmo contexto. E que eu sigo apaixonada. E eu tento fazer todo mundo ser apaixonado por pesquisa também. Então, eu falo, você recebeu uma pesquisa? Responde. O que você está respondendo, a gente lê mesmo. Aquele número que você deu a nota, a gente olha. Né? Não vai ser engavetado. Porque as pessoas ficam, mas será que tem alguém que vê?
Falo, tem. Eu sou essa pessoa, eu vejo. Eu vou ler o que você escreveu lá. Então, eu tento fazer com que as pessoas vejam a importância da pesquisa. Se você não me trouxer o seu feedback, eu não vou saber, né? E no feedback do cliente tem muita informação legal, que dá para nortear, nossa, vários caminhos dentro da companhia. Então, assim, acho que eu sou muito apaixonada por pesquisa, eu gosto muito, me vejo trabalhando nisso muitos anos. E mesmo se um dia eu não trabalhar em pesquisa, eu vou sempre estar direcionada à pesquisa. Porque, como eu comentei, em algum momento da jornada ela vai estar presente. Seja no início, para uma definição de estratégia, seja no meio para, será que está dando certo? E no final, se alcançamos o resultado. Então, acho que pesquisa vai estar sempre presente na minha vida, principalmente dentro do marketing, né? Então, como eu estou muito próximo de campanha, de marca, então eu sempre tenho que estar ali próxima para medir se está dando tudo certo. Isso é muito legal, né? Porque é isso que você falou, né? O insight, né? Que vem dessa história de iluminar, né? Que você falou Sim. muito bem. Quando você ilumina um ponto que, né, que pode guiar a estratégia ou o rumo de uma empresa, Sim. tem uma sensação muito boa de... Dever cumprido. Dever cumprido, né? De, nossa, eu achei alguma coisa. Exato. Porque você tem o tempo para parar para olhar para aquilo, né? Sim. Que não é isso, acho que... E aí, voltando para a história de empresas que às vezes não veem tanto a importância disso, ou às vezes não acham que tem o tamanho certo, ou etc, acho que às vezes acaba indo para o dia a dia e, sei lá, tem departamento de vendas, departamento de marketing, departamento de finanças, mas tá, Sim. qual que é o caminho? Né? Porque para começar alguma coisa, para desenhar uma estratégia, se você não tiver uma pesquisa elaborada, não vou dizer nem de bem elaborada, mas elaborada, sim. pelo menos, você vai continuar sempre, enfim, patinando, né? Exato. O bom é que a jornada, de forma geral, do brasileiro, ela inicia muito no digital. Então, quero comprar um carro. Você vai acessar vários portais de classificados, site de concessionária, montadora para ver lançamento, site de notícia. Então, tem uma pegada muito digital ali no começo. Imóvel é a mesma coisa. Quero comprar um imóvel, também vou para classificado. Já tem alguma construtora que eu conheço, vou dar uma olhada. E para bens de consumo a mesma coisa. Tá, eu quero comprar uma geladeira. Tem uma porrada de site aí que dá para acessar, comparar preço, produto novo, produto usado. Então, acho que a jornada, de forma geral, o bom é que ela já começa muito no digital, que é onde a gente está. Então, estamos inseridos nessa jornada. O ponto é quando a gente não é lembrado nessa jornada. Né? Então, preciso comprar um produto, não estou lembrando da marca. Então, acho que o grande papel é, vamos analisar quem é o cliente e que momento da jornada ele está, o que ele quer comprar, que categoria, que tipo de produto. E entender que marcas que ele está considerando que eu não estou inserido. E por que ele está considerando essas marcas. É o quê? É preço? É entrega? É confiança? É uma marca que ele já transaciona há muito tempo, então ele já tem costume? Então, acho que o papel de pesquisa é trazer essas respostas. Por que não estamos inseridos e o que os outros estão fazendo para ser considerados e a gente não? E a gente já fez muita pesquisa nesse sentido, para todas as categorias possíveis. E é um direcional muito bom para dividir com os times. Então, tem pontos aqui que às vezes não é um produto ou uma jornada, mas é a comunicação. Como que eu comunico, né, dentro de campanhas, né, para falar com esse cliente, seja em rede social, seja numa campanha mesmo, né, eu vou estar na TV, vou estar no Out of Home. Então, como que eu trago ele para ele lembrar da minha marca, considerar a minha marca e começar a transacionar? Então, a pesquisa está muito presente nisso. Quem não está aqui dentro, como que a gente faz para trazer, o que ele está sentindo falta? E aí, isso a gente vai dividindo com os times e começa a criar uma estratégia para trazer esse cara para dentro. Mas pesquisa vai estar em todos os caminhos. Depois, para testar, né? Esse cara veio, ele está transacionando, ele está satisfeito, ele vai voltar? Qual que é o ticket médio dele? Aí tem uma série de outras perguntas que a gente entende depois que ele já está dentro de casa. A gente fez até um estudo com Antenas no passado e que, assim, era muito focado em classe C. E era um estudo para explorar muito sobre essa classe, né? Como que era o perfil de compra, qual era o ticket médio, como que era a jornada e até o quanto que esse público tinha de valor parado em casa que seria possível vender, né, em plataformas online. Então, assim, é um estudo muito rico que a gente usa os indicadores até hoje, até dividir já com o Gustavo, que esse é um dado muito relevante para a gente. Então, todo comitê, algum fórum, a gente cita essa pesquisa até hoje, porque a gente vai fechando essas segmentações. Eu quero entender mais sobre esse público. Então, a gente vai colocar uma lupa e vai se aprofundar no máximo que a gente conseguir. Agora, entendemos esse público. Qual que vai ser a ação para trazer? Né? Qual que vai ser a campanha? Qual que vai ser o impacto? Qual que vai ser o investimento de mídia para eu trazer esse cara para dentro? Mas todo o planejamento starta com pesquisa. Né? Então, acho que tá muito bem amarrado, sabe? Todo esse processo. Então, a pesquisa, ela tá presente e em algum momento ela vai trazer algum insight pra gente. E você como especialista no digital, né? E também com a sua experiência, né? De alguns anos aí, de vários anos, pelo que você contou,
então também provavelmente de uma época não tão digital quanto a gente tem hoje. Você tem a impressão de que entender esse consumidor, entender as pessoas, ficou mais fácil ou mais complexo com esse momento, mais digitalizado? Olha, voltando atrás, quando eu comecei a trabalhar com pesquisa, a gente fazia pesquisa no papel. Então, era assim, se batesse um vento, voasse o papel, perdeu a pesquisa. Era assim, crítico. Depois evoluiu, bateu a idade aí, depois evoluiu para o CAT. Então, você ligava para as pessoas no telefone, né, físico ali da casa, o fixo. Depois evoluiu para ligar para celular, né? E aí você coletava o e-mail da pessoa, evoluiu para e-mail. Então, a gente vê uma série de etapas da pesquisa, né, ao longo da jornada. Então, se eu falar de ferramenta, como uma ferramenta de inovação, tá muito mais fácil. Porque hoje, no mobile, eu mando um push notification, eu consigo falar com o cara... E ele vai filmar, ele vai fotografar, ele vai gravar, ele vai digitar. Eu tenho várias formas de conseguir a informação. Então, se olhar por esse caminho, ficou muito melhor. Né? O e-mail, a gente vê que ele vem morrendo aos poucos, né? Já foi muito forte. Hoje, existe uma dificuldade maior de conseguir informação via e-mail. Eu sou essa pessoa que deleta a maioria, não é do meu interesse, tchau. Mas, assim, a gente ainda consegue bastante insight via e-mail, mas o mobile virou a principal ferramenta de coleta de dados. Então, por esse lado, é bacana. O outro lado se a gente está no mobile, a gente também está competindo com tudo. A gente está competindo com redes sociais, a gente está competindo com o próprio e-mail, que a pessoa para ali para ver, com ferramentas de mensagem, com tudo. Então, como que eu consigo parar a atenção do consumidor para ele também me ajudar a responder numa pesquisa no mobile? Então, assim, eu acho que o caminho ficou mais fácil, mas conseguir a atenção dele para responder a pesquisa tá mais difícil. Tem também uma coisa de como abordar corretamente no mobile, né? Sim. No celular. Exato. Mudou também, aí é uma opinião minha, não sei se você concorda, mudou a linguagem. Sim, sim. Não é só a ferramenta, né? Acho que antes a gente tinha uma pessoa ali para abordar no ponto de fluxo, agora tem que saber qual canal usar, se vai ser por SMS, vai ser pelo e-mail do celular, vai ser por um aplicativo que está baixado, Sim. Mas a linguagem também tem que ser outra, né? Exato. Tem que ter rostinho, tem que ter carinha, tem que ter emoji, tem que ter... E também dá para fazer mais segmentado também, né? Você sabe um pouco mais quem é o público e tal. Então, mas você falou de uma coisa até que criaram pra gente, que é o Mobile Insight, né? O Mobile Insight é isso, né? Que é usar, acho que foi ideia até da MKPE, né? Que é uma coisa que a gente tem usado muito como posicionamento, que é essa força de usar todo o ferramental do celular para extrair dados, né? Sim. E foi você que falou isso, né? Que é a coisa de... Exato. O celular hoje, ele é talvez a melhor maneira como você capta dados e faz pesquisa hoje, ou ainda não é? É um dos caminhos, né? A gente ainda fala muito com o cliente via e-mail, então a gente, né, faz ainda disparos ali por e-mail, porque às vezes são questionários mais robustos, então no celular ele acaba abandonando. Então, até no celular, dependendo do tipo da pesquisa, eu tenho que direcionar para um canal que funcione melhor. Por mais que ele tenha tempo no celular, que tá à mão, que tá fácil, se eu fico fazendo muita pergunta, ele também abandona. Então, eu tenho um questionário que eu não vou ter as respostas até o final e não vai dar para eu usar 100% do que está coletado ali, ou eu vou ter que deixar muito tempo a pesquisa ativa para conseguir um mínimo de respostas completas para analisar. Então, depende muito do tipo de pesquisa, de necessidade, a gente consegue direcionar. Mas o aprendizado o mobile tem que ser mais rápido. Tem que ter, assim, meia dúzia de perguntas ali, ou realmente ter algum incentivo atrelado para fazer com que ele fique até o final, mas ainda fazer muita análise para ver a qualidade dessa pesquisa. Porque mesmo, né, oferecendo incentivo, se eu tenho um questionário de 10 minutos, o cara me respondeu em 6, alguma coisa está errada. Então, assim, é complicado, né? Ainda não é a melhor, mas, assim, a gente consegue fazer estudos de muita qualidade direcionados via mobile, mas é uma das fontes que a gente usa de coleta de dados. Porque no mobile você consegue pegar fotos, consegue pegar vídeos. Esse é o melhor benefício, é ele conseguir interagir com a gente. Deixar a pesquisa mais interativa, né? Acho que o mobile a gente consegue colocar o óculos do cliente e ver a percepção dele sobre aquilo que a gente está perguntando. Algo que a gente não vê nas outras pesquisas, né? Nos outros formatos, ele me diz a intenção dele ou a percepção dele. Mas eu não tenho prova disso. É igual quando a gente fala sobre sustentabilidade. A gente tem essa pauta muito frequente. Eu sou super sustentável. Mas o que você faz para sustentabilidade? O quê? Você fecha a torneira quando escova o dente?
Poxa, isso é básico, entendeu? Então, assim, as pessoas se vendem muito como ela faz algo ou se posiciona fazendo algo, mas no dia a dia o caminho é outro. E aí o mobile traz a gente mais próximo para essa realidade. Esse é um outro tema muito importante, que é isso, né? A gente também tem que conseguir estruturar esses estudos Sim. e também colocar um filtro, né, de que é o ser humano ali participando. Exato. Muitas vezes tem agendas que as pessoas vão acabar respondendo pelo politicamente correto, Sim. pelo, enfim, pelo que considera justo, etc. Exato. Como é que você vê, que maneiras dá pra gente, você como avalia esse tipo de coisa quando você pega um projeto, assim, pra ponderar o que é... existem maneiras de atacar isso de frente ou cada caso é um caso? Acho que cada caso é um caso, mas a gente cria dentro do questionário quase como se fossem pegadinhas. Então, eu faço a mesma pergunta de modos diferentes para eu tentar chegar no insight que eu preciso. Então, eu posso fazer uma mais fechada, mais direcionada, aí eu coloco um campo aberto para ele me explicar. Então, até falando sobre sustentabilidade, por exemplo. Você conhece o tema sustentabilidade? 90% marca que sim. Agora, me conta o que você entende sobre sustentabilidade. Aí a gente vai para o checkmate se de fato ele sabe o que é, ou se ele só respondeu que sim pelo politicamente correto. Isso não só de sustentabilidade, tem muitas outras pautas, né? Sabe o que é economia circular? Você sabe o que é frete neutro? Você sabe? Tem muitas perguntas que muita gente vai marcar que sim eu conheço, sim eu domino, já ouvi falar. Mas quando você fala, então me explica o que é. Aí a gente bate que realmente, é uma pauta que a gente pode comunicar mais, a gente pode falar mais. O que a gente, como marca, pode ajudar as pessoas a conhecerem mais sobre esse tema? Ou, realmente esse tema, né, tá muito fácil, as pessoas têm familiaridade, então conseguimos validar a nossa hipótese de conhecimento. Então, a gente vai fazendo como se fossem pegadinhas ao longo ali da pesquisa para pegar mesmo essa percepção. E assim, é analisando resposta por resposta. Não tem como eu quantificar, né, 3.000 respostas ali, não, eu tenho que olhar individualmente, ler o que ele fala, o que ele traz de informação. Então, é um trabalho mais de formiguinha nesse sentido. A gente chama isso de conhecimento bruto e conhecimento líquido. O bruto geralmente é que nem você colocou, né? Sim. Que é uma pergunta do tipo, você conhece a economia circular? Aí 80% fala assim, conheço. Aí abre a câmera do celular e fala, grava, então tá bom, agora me conta o que é. Exato. Aí quando você vai lá e codifica, deu 10%. Fala, bom, então o conhecimento líquido não era 80%, é 10% dos 80%. Então são 8% no total, né? Exatamente. Que é isso, as pessoas têm uma vontade de participar das coisas e às vezes elas respondem porque, sei lá, precisa. Ela quer terminar logo, né? Ou Sim. terminar porque... Ou ela responde alguma coisa que enfim, satisfez a pergunta, né? Isso pra gente pra quem é de pesquisa tem que saber interpretar esses dados, né? Exato. Mas falando um pouco ainda de ferramenta, como é que você acha que a gente vai conseguir... enfim, não vou perguntar como é que vai ser o futuro disso, né? Mas o quanto você acha que essa mudança toda de digitalização, de formatos novos, de novos tipos de consumidor até, né? Mais gente incluída muito mais gente hoje incluída nos processos de decisão, Sim. não só em termos de classe social, mas até idade na casa, geracional, né? As coisas geracionais. Então, assim, hoje, quando a gente, né, antigamente a gente falava, nossa, a gente tá começando a falar antigamente. Já tá Volta, feio o negócio. pelo amor de Deus, antigamente não. E só um parênteses, você falou de codificação. Na minha época, era 60 pessoas numa sala, lendo verbatim por verbatim, comentário por comentário e na mão. Ficou satisfeito com o atendimento. Satisfeito com o atendimento. Era o código. O café estava gelado. O café estava gelado. Outro código. Hoje a gente já consegue jogar numa ferramenta, machine learning, lê tudo, codifica, analisa. Mas eu sou da época que era na unha ainda. Há uns anos atrás a gente fez um estudo sobre jornada do cliente. Era muito mais para produto e product marketing do que para pesquisa insights em si, mas a gente foi um canal, uma ponte entre a metodologia e as áreas para a gente apoiar com essas informações. E a gente queria muito entender a jornada do cliente para comprar e para vender produto online, em várias plataformas, em vários classificados e marketplace. Então, o cliente se gravava e narrava ele acessando as plataformas. Então, tô entrando aqui. Eu vou fazer o meu login, né? Para alguns sites ele tinha login. Agora eu vou pesquisar um produto. Então, tinha uma gama de produtos para ele pesquisar,
usar os filtros, né? Então, de preço, de localização, de várias coisas. Então, a gente percebeu, olhando pelos óculos do cliente, que, assim, às vezes a jornada que a gente desenhou, uma jornada que a gente julgava ser a ideal, ele tá fazendo outro caminho, entendeu? Às vezes, alguma informação que era super relevante passou desapercebido, talvez pela cor, pelo formato, pelo tamanho. Então, foi muito interessante para ver que a jornada, ela tinha que ser muito mais fácil e fluida do que, de fato, estava sendo desenhado até então. E até comparando com os concorrentes, né? Como que era a jornada lá? Então, tinham problemas e dificuldades em vários portais. Então, foi muito legal ter essa narrativa do cliente e ele contando, agora eu vou acessar aqui, agora eu vou clicar aqui. Ó, essa parte aqui eu não entendi. Ó, essa mensagem não tá clara. Eu não sei o que eu tenho que fazer agora. Então, assim, ele contava pra gente muito da jornada de experiência e foi muito legal. Muito, muito. Virou um material também de consulta por muito tempo. E era total colocar o óculos do cliente. Assim, tinha coisa que tava na nossa cara e que, nossa, passa desapercebido. E às vezes a gente usando várias plataformas, você tá tão ali no dia a dia que você não vê também. Então, é legal ter essa percepção de pessoas diferentes, de classes diferentes, idades diferentes. O jovem é um foguete para fazer as coisas. Até para acompanhar é difícil, né? Gen Z ali faz tudo muito rápido. Nem lê. Parece que só lê as 3 primeiras e já vai, já faz, já clica, já se errou, volta. É muito legal ver que cada um tem um comportamento e uma jornada muito única. E que os portais têm que estar dispostos a ter a melhor jornada, independente da pessoa que está lá dentro. Pode ser um jovem de 15, como pode ser uma pessoa de 60 a mais. Então, é bem legal, assim. Acho que foi uma pesquisa que gerou um case bem interessante para a gente. E até, falando sobre esse projeto, é isso. Porque quando você coloca hipóteses de saída... Sim. E aí você tenta analisar essas hipóteses com esse olhar, né, de acompanhamento... Quando você vai vendo pelo olhar do cliente, essas hipóteses acabam até gerando novas, né? Exato. Coisas que você já nem estava imaginando. Você olha e fala, nossa, olha que legal isso. Coisas que não estavam talvez nem no mapa de estudo, mas você está realmente colocando, né, o sapato do consumidor, como se fala, né? Sim. One's shoes, né? Que acaba abrindo novas portas de discussão ali, né? Você fala, nossa, tem coisa que a gente nem estava no nosso radar, né? Sim. Isso é muito legal, assim, acho que quanto mais... E fica mais fácil de traduzir internamente também, né? Uhum. Porque, como você disse, seu trabalho é muito de levar para dentro esses outputs, né? Quando você tem esse material em mãos, você não precisa mais tanto ficar explicando, justificando, né? Tá ali, né? Exato. E nem precisa ser um dado quantitativo. Eu não preciso ter o percentual de clientes que tá entendendo a mensagem. Não. Eu tenho uma parcela que contou como é que foi a jornada, que a gente assistiu como é que foi essa jornada, e isso já gera insights de próximos passos para as áreas, né? Então, nem sempre uma pesquisa tem que gerar um número, né? Ela pode gerar uma informação, um plano de ação, um direcional. Então, nem sempre eu vou ter um papel ali, ó, esse aqui é o relatório. Não, vai depender muito do tema, da necessidade, de como foi essa coleta. Então, acho que o legal de trabalhar com pesquisa é isso, né? Conhecer vários formatos e que nem sempre vai ser aquele modelo padrão tradicional. E que a gente pode testar e, às vezes, a descoberta vai ser bem legal. A pandemia fez crescer muito esse pequeno empreendedor, né? Às vezes a pessoa nem tem um CNPJ, mas ela vende produtos artesanais, ela é um empreendedor. Ela não precisa também ter um CNPJ ali para ser um vendedor. Né? Então, acho que conhecer muito a necessidade desse empreendedor e como que a gente pode apoiar para que a venda seja fácil, para que ele tenha melhor precificação, para que ele consiga fazer a entrega na casa do cliente, ou que ele escolha, né, também encontrar com o cliente ali pessoalmente. Acho que a pesquisa está muito por trás disso para entender esse público em específico. Ele é tão importante quanto um B2B grande que também está anunciando nas plataformas, né? Então, ele tem um peso diferente, porque até o formato de precificação dele é bem dividido, mas é importante a gente conhecer a jornada dele também. Então, acho que a pesquisa, de forma geral, ela precisa estar em toda a jornada, independente de quem é o cliente que está lá dentro. Claro que eu não vou também parar ele a cada 5 minutos e perguntar, e aí, tá tudo bem? E aí, você gostou? E aí, tá satisfeito? Mas a gente cria estratégias durante toda a jornada para captar essas informações. Então, tem alguns clientes que, às vezes, a pesquisa vai aparecer um widget ali no site ou dentro do aplicativo logo no começo. Tipo, o que você tá fazendo por aqui? O que você tá buscando? Para outros, talvez para o empreendedor, vai aparecer no final. Tipo, o prazo para a entrega do seu produto tá ok? O que você achou? Então, a gente vai captando de várias pessoas ao longo da jornada esses steps
né, o que está acontecendo em cada uma delas e vai aprimorando para que ele esteja, né, dentro do melhor processo ali, a jornada mais fluida. Mas precisa, dentro da jornada, ter vários momentos que a gente vai conversar com ele e captar o máximo de informação também que a gente puder. E sempre perguntas muito rápidas. Então, no máximo 3 perguntinhas, uma aberta, para ele contar um pouco mais do detalhe, mais 2 muito para a gente sentir o calor ali de como tá aquela etapa da jornada. Mas a gente fala com todo mundo, B2B, B2C, C2C, ao longo de toda a jornada. Não, eu tenho uma curiosidade que é isso. Você falou que hoje todo mundo, numa etapa de jornada de compra, vai passar pelo digital, né? Sim. Seja para imóvel, seja para goods, né? Bens em geral, seja para carros. Você hoje não está mais tão preocupada em trazer esse pessoal para online? Ou isso ainda é um trabalho a ser feito, né? No sentido de convencer as pessoas e mostrar por que vender online, por que anunciar seu imóvel online, por que vender seu carro online. Você acha que essa é uma etapa que já foi passada? Ou não? Ainda existe esse trabalho de conseguir justificar e explicar para as pessoas as vantagens disso? Na verdade, tem uma competição muito grande de canais, né? Porque hoje dá para se vender numa ferramenta ali de comunicação, num grupo de prédio, grupo de WhatsApp. Então, a competição é muito grande para canais que não eram especificamente para venda. Então, tem, né, consumidores que vão se sentir mais seguros vendendo para amigos e para pessoas próximas. Então, ele vai nos canais que ele tem de comunicação. E tem outras pessoas que já vão para o meio digital e que conseguem vender e comprar de uma forma tranquila. Então, eu acho que é muito o educar a pessoa de que esse processo ele pode ser feito, tanto a compra como a venda. Né? Que ele é um processo seguro, que você escolhe se você quer encontrar com a pessoa pessoalmente ou não, que você escolhe como que você vai receber, que você escolhe como você vai enviar. Né? Tá muito na mão hoje do consumidor ele criar a jornada dele, do processo que ele quer fazer, tanto da venda como da compra. Tem muitas plataformas que, né, a jornada ela é totalmente no digital. Você não tem contato com nada, você botou ali, a pessoa vai receber em casa e acabou. Mas tem outras que não. Existe uma interação de pessoas para negociar valores, negociar prazo, negociar entrega. Então, acho que o digital ele vem muito com esse lado informativo e até para tranquilizar o consumidor de que ele tem, né, autonomia para fazer todo esse processo do jeito que ele quiser. Então, acho que o papel da marca é muito comunicar que isso é possível, né? Que tem segurança, que tem processos, que tem um respaldo por trás para apoiar ele nesse caso. Então, acho que ainda tem algumas travas, né? As pessoas têm medo e às vezes insegurança, nunca fez. Mas o nosso trabalho é mostrar que sim, ele consegue fazer e a gente é um portal que ele vai poder testar essa jornada também. Você acha que hoje as pessoas estão comprando e vendendo mais as coisas que estão em casa ou é o mesmo percentual de 2, 3, 4, 5 anos atrás? Olha, e qual que é a tendência? Eu acho que na pandemia vendeu-se muita coisa em casa, porque acho que as pessoas não ficavam em casa, né? Então, no dia a dia, com a correria de trabalho, de estudo, você passava pela sua casa, né? Na pandemia, as pessoas ficaram em casa e falaram, nossa, olha quanta coisa que eu tenho que eu não uso. Vou me desapegar disso aqui e vou vender. Então, a gente viu que foi um movimento que aconteceu na pandemia, mas que ele segue até hoje. Tanto a venda como a troca. Então, eu tenho um determinado produto, achei aqui um outro interessante e vou oferecer aqui como moeda de troca. Então, eu acho que é uma tendência que veio muito forte, ela já existia de venda de produtos usados. Se fortaleceu na pandemia, mas ela continua até então. E como se fala muito, né, de sustentabilidade, de economia circular, né, de você ter, né, realmente os produtos que você precisa, então eu vejo que as pessoas estão caminhando para essa vida mais sustentável. Então, tanto em consumir produtos que de fato são importantes, desapegar daquilo que não faz mais sentido e só comprar o que de fato é necessário. Então, acho que estamos caminhando para um novo momento que é algo que a gente já vê fora do país, assim, com muito mais facilidade do que aqui. É que acho que o brasileiro ele tem essa necessidade, eu quero abrir a embalagem, eu quero rasgar aqui a caixa, eu quero ser o primeiro a usar, né? Mas a gente vem desmistificando isso. De que, poxa, você vai encontrar um aparelho celular novo, talvez até melhor do que um novo que você compraria, que ele vai ser mais tecnológico, com um preço muito mais acessível. E o preço é o principal ponto da tomada de decisão do consumidor. Sim, é claro que tem vários pontos por trás, né? Qualidade, às vezes marca, mas o preço é a grande chave ali para ele decidir comprar um produto ou não. Então, o nosso chamariz é muito dos valores, né, dos produtos. Então, eu vejo que vai caminhando cada vez mais para ter essa economia circular mais forte no Brasil. Mas ainda é um processo que está evoluindo. E quando a gente fala de preço, geralmente a gente tende a pensar em classe média, né, que acaba valorizando mais preço. Mas, na verdade, quem que não gosta de uma coisa que tenha mais valor, né, um custo mais baixo?
Exato. Desde Mexeu no bolso é para todo desde mundo, um né? ar-condicionado que custa, sei lá, R$ 4.000, Sim, até uma capinha de celular que você vai pagar, não vai pagar 120, mas vai pagar 80. exato. Então é um caminho sem volta, né? Sim. Eu acho que depende muito também da necessidade do consumidor. Tem, claro, o consumidor que ele vai precisar de preço, então ele vai buscar um produto mais acessível para ele comprar, mas tem muito consumidor que ele tá num outro patamar. Então ele tá talvez comprando pela exclusividade. Então, tem uma pessoa que tem um jogo de cerâmica herdado da avó, mas que tá faltando uma xícara. E às vezes ele encontra exatamente essa xícara para compor o jogo todo. Então, tem uma pegada emocional, tem uma pegada de exclusividade, às vezes é um colecionador, né? Eu coleciono aqueles Funko Pop. E eu já comprei muitos usados. De pessoas que estão desapegando, porque tem gente que entrou em divórcio, precisa levantar uma grana, tem gente que, putz, não cabe mais, ou ganhei um igual, vou me desapegar de um. Acho que assim, pelo menos uns 20, 30% dos meus Funkos eu comprei de outras pessoas. E veio na caixa, bonitinho, assim, zero problemas. Eu tenho hoje, acho que uns 130. Coleciono bastante, tem um investimento ali. Caramba. Então, assim, eu como colecionadora, é algo que eu vou atrás. Eu vou pagar mais barato, né? Se eu encontrar, tiver em perfeitas condições, não tenho problema nenhum em comprar. E isso a gente vê que vem mudando muito. Eu não tinha comprado nada, eu já tinha vendido coisas, mas eu nunca tinha comprado. Mas agora eu destravei esse ponto, sabe? Então agora eu vou, pego, compro e tá tudo certo. Cada jornada do cliente ela é muito única, né? Assim, a gente olha a jornada como um todo, de forma mais macro. Então, o que eu preciso fazer para trazer esse cliente para ele transacionar e continuar aqui dentro? Mas quando a gente pega as histórias reais, a gente vê que tem muita história legal e que é muito individual. A gente tem até um case que a gente usou em campanha, se não me engano, no ano passado, que é de uma moça que também foi de pandemia, que vendia pijamas, e ela conseguiu abrir a própria empresa dela, de vender os pijamas. Então, assim, tem muitas histórias legais que nasceram de uma venda despretensiosa. Eu vou tentar. E acabou que a gente conseguiu mapear tudo e entregar para ela uma jornada bacana, e ela hoje virou a principal fonte de renda. Então, tem muita história dentro dessa jornada, né? Acho que se eu individualizar, tem muita coisa legal que a gente consegue descobrir. Mas a jornada de ponta a ponta, a gente também consegue mapear tudo e tentar coletar o máximo de informação para conseguir entregar, né, o melhor produto, o melhor processo e deixar o cliente satisfeito. Porque é um trabalho quase que... Enfim, tudo bem que a gente está monetizando as coisas, né? Sim, Mas é um trabalho muito moderno e contemporâneo, né? Porque hoje é isso. A gente pode chamar de economia circular, e pode dar o nome que for, né? sim, E eu sou super favorável a todos esses movimentos. E na prática o que acontece é isso. Você está gerando novas possibilidades, né? sim, Tanto de uma pessoa que está precisando levantar um dinheiro, quanto uma exato. pessoa que está precisando de um novo emprego e acaba gerando uma renda, tanto quanto uma pessoa que está achando uma nova xícara para compor a sua... Agora eu queria te perguntar sobre carros, que é um assunto que brasileiros gostam tanto, né? O brasileiro é apaixonado por carro? Muito. Muito. O brasileiro ainda tem muito esse desejo. A gente achava até que não, que a Gen Z ia abandonar um pouco, ia usar mais carro para o aplicativo, mas as pesquisas mostram que não, ele é apaixonado, ele quer com 18 anos tirar a carteira de motorista, tem o sonho de ter o primeiro carro. Acho que o carro para o brasileiro, ele mostra muito uma independência. É quase como sair da casa dos pais, sabe? Agora eu tenho meu carro. Então, agora eu consigo ir para o trabalho, agora eu vou para a faculdade, agora eu sou dono do meu nariz. Então, ainda é muito forte para o brasileiro. Ainda eu sou suspeita, eu sou apaixonada por carro. Então, tem mais carro na minha casa do que gente. Então, a gente gosta mesmo de carro. E essa tendência, ela segue. Muitos países já deixaram, né? Vão ali para transporte público, né? Também carros por aplicativo. Mas aqui no Brasil, a gente vê que ainda é muito forte esse desejo de conquistar o carro. O carro é quase como uma conquista, né? É a segunda compra mais cara na vida das pessoas. A primeira é a casa e a segunda é o carro. Então, e continua ainda muito com esse desejo, né? Mas e a questão de carro seminovo? Sim. Né? Assim, é muito diferente dessa compra do carro 0 quilômetro? Porque hoje, enfim, o que muda de um para o outro ou não muda nada? É uma questão de preço? Não. É uma questão do que você acha, assim, do que pode, enfim, impactar melhor, assim, maior ou menor grau. Sim. O preço, com certeza, é um dos fatores, né? A partir do momento que você tira um carro zero da concessionária, ele já entra numa desvalorização. Então, assim, tem
desejo das pessoas em ter o carro zero, então cheirinho de novo, né? Todos aqueles aspectos que a gente imagina quando compra um carro novo, até a experiência com a concessionária, putz, vai receber com um laço em cima, tem todo, né, uma parte por trás, e também uma segurança do consumidor de que eu estou comprando de uma marca. Então, assim, se eu tiver qualquer problema, é essa marca aqui que eu vou atrás. Então, o consumidor, ele tem esse ponto de se sentir, talvez, um pouco mais seguro de comprar de uma marca em si. Mas a força da venda do seminovo, ela é muito grande. Então, e hoje as concessionárias aprenderam a vender essa experiência também para o cliente. Então, tem concessionárias que têm uma experiência muito premium, que ele vai também estender ali um tapete vermelho, ele vai atender bem o cliente, ele também vai entregar com laço, mas vai ser um carro seminovo. Então, as lojas aprenderam muito a lidar com esse ponto do cliente, né? O atendimento é algo muito forte. O preço ainda é a principal coisa, acho que para qualquer categoria que a gente olhar, ainda é muito forte, mas a experiência é o que faz o cliente voltar. Então, se ele comprou um seminovo, que o carro não deu problema, ele teve um ótimo atendimento, há muita probabilidade que o próximo carro dele também seja seminovo. Não tem tanto essa necessidade do carro zero, né? Então, é algo que é super forte. E, né, a gente também estudou bastante isso, e você, pelo visto, tá corroborando com a minha tese. Que assim, Que bom. Você tem uma barreira até o primeiro momento da compra do seminovo, é isso que você está dizendo? Exato. Se pulou essa barreira, a chance de repetir um seminovo, sim, ela é relativamente grande, né? Sim. É isso que você está dizendo, né? Exato. É um ponto importante que você tocou, que é isso. Essa digitalização da compra do carro, que eu concordo plenamente, o carro, ele é uma conquista, né? Uhum, sim. Não só o meio de transporte, não somente a locomoção, ele é uma conquista, primeiro, porque ele é de um valor alto, né, para qualquer brasileiro, sim, independente do valor do carro, né, é uma quantia grande. E, ao mesmo tempo, é algo que está na nossa cultura, né? A gente valoriza o carro já há muito sim, tempo. Então, ele já virou, ele é um sintoma, né, de uma pessoa que conquistou alguma coisa, né? Sim. Ele vira coisa da família, né? Um lugar que passa também por histórias, né? De passeio com a família, de viagens. Então, ele também está sempre presente, né? Tem um emocional muito grande, um emocional muito grande, que o carro 0 km passa por essa questão de ser novo, cheiro do novo, etc. Uhum. E, obviamente, a garantia da marca. Sim, sim. Mas um ponto importante que você tocou, e a gente também percebeu em algumas pesquisas, é isso. Como com o digital, que é amplamente utilizado para a compra do carro, as lojas e concessionárias precisaram se reinventar, né? Sim, total. Elas têm que entender como elas são agora parte da experiência. Sim. E experiência não é somente test drive. Uhum, sim. Né? Porque em outras épocas é isso, você chegava lá, digamos, se não fosse de um segmento muito caro, você era recebido e fazia um test drive. Uhum. E agora não é só isso, né? Sim. O que você está dizendo, eu acho que minha pergunta para você é, isso vem em decorrência dessa digitalização da compra, você acha? Sim, total. Porque eu lembro que antigamente, né, quando eu era criança e a gente ia ver carro, era num domingo, e meu pai pegava o jornal, circulava os anúncios e a gente ia de loja em loja para ver os carros. Hoje, esse processo ele é digital. Então, quero comprar determinado carro, determinada marca. Faço essa busca. Tem essa concessionária perto da minha casa, tem essa loja. E aí, ele vai até a loja. Então, o digital, ele é o chamariz para o cliente ir até a loja. Porque dificilmente o consumidor vai fazer o processo 100% online. Vai comprar o carro online e receber o carro em casa. Existe. Né? É um entregável das plataformas online. Mas o consumidor, ele quer ver o carro, ele quer sentir, ele quer andar, ele quer ver pessoalmente. Né? Ele quer ver o laudo do carro para ter certeza que está tudo certo. Mas levar o cliente até a loja, tá tudo dentro do digital. Então, tem que ter boas fotos, tem que ser um anúncio bem feito, né? Tem que passar credibilidade, tem que ter um valor atrativo dentro do mercado, porque ele está competindo com várias outras lojas. Então, tem uma série de quesitos que a loja teve que aprender e se profissionalizar para conseguir ser esse chamariz, porque ele está competindo com muita gente. Né? Então, assim, ele conseguir trazer o cliente do digital para o físico é um desafio, mas quando ele consegue, a chance de concretizar, e aí, claro, que aí vai ser o atendimento, vai ser a negociação, vai ser o valor da parcela do carro, aí tem vários outros quesitos que vão caminhar até o fechamento da compra. Mas precisa ser um anúncio muito bem feito, com todas as informações possíveis,
para passar essa segurança para o consumidor, para ele sair da casa dele e ir até a loja. Mas as lojas, elas se profissionalizaram bastante. Tem muita loja que faz curso para entender como que eu posto a melhor foto, como que eu precifico o meu carro, o que que eu tenho que usar como parâmetro. Então, assim, eles realmente estão muito interessados em oferecer, isso não só as lojas, também o mercado imobiliário. Também é uma concorrência muito grande. Então, ele tem que prestar o melhor serviço ali no online para conseguir trazer o cliente para fechar o negócio. Até porque a disputa é muito grande, né? Sim. A concorrência é muito grande. Antes a concorrência, indo no exemplo do que você contou da sua família, antes a concorrência era, sei lá, do bairro. Do bairro, exato. Pegar o jornal, agora não. A concorrência pode estar no Nordeste, pode sim. estar... pela digitalização, o Brasil inteiro Exato. competindo pela mesma pessoa, né? Sim. E as lojas hoje, elas não vendem só para aquele nicho. Então, a loja, sei lá, em São Caetano do Sul, ela não tá atendendo o pessoal de São Caetano. Ela tá pegando São Caetano, Santo André, São Bernardo, São Paulo, às vezes interior de São Paulo. O cliente vai estar vindo em São Paulo para resolver alguma coisa e já vai passar na loja. Então, assim, eles conseguem trazer... Acho que o digital é bom que abriu esse portfólio da loja para, né, conseguir atender outros clientes e trazer para a loja também. Então, eles estão trabalhando bem forte esse digital. Eu quero te fazer uma pergunta de uma campanha que a gente mediu recentemente, e é um tema super importante, que é essa questão da importância do papel da mulher na compra do carro, né? Da questão feminina com o carro. Sim. Hoje, de todas as carteiras de motorista que existem no Brasil, só 30% é de mulheres. Então, a gente tem na população brasileira praticamente metade homem e metade mulheres. Mas no número de carteira de motorista, não. Sim. É 70% homem e 30% mulher. Existe essa diferença também no comportamento de compra? Você acha que essa compra também... Primeiro, eu queria ver sua opinião sobre essa questão, né, do porquê você acha que isso acontece. E se o comportamento de compra desses dois gêneros, né, se a gente tiver que dividir em somente dois, que também já é algo um pouco antiquado, o que você acha sobre esse comportamento de compra? Se tem também prioridades muito diferentes? Sim. Acho que primeiro essa divisão. Eu sou uma apaixonada por carro desde sempre, porque a minha família sempre trabalhou com carro, tanto a minha mãe quanto meu pai. Então, já era inevitável que eu gostasse, mas eu tenho muitas amigas que nunca ligaram. Então, eu acho que é muito do próprio comportamento de, meu pai dirige pra mim, o meu namorado, ou minha parceira, alguém dirige pra essa pessoa, então tá tudo certo eu não ter, não é uma necessidade, né? Acho que o que aconteceu ali no cotidiano da pessoa levou ela a não ter o interesse por tirar a carteira de motorista. Muitas mulheres tiram depois da maternidade, que é, poxa, se acontecer alguma coisa, eu preciso ter um carro aqui para correr, para socorrer a criança. Então, acho que a necessidade faz com que a pessoa tenha esse interesse maior em ter a carteira ou não. Vejo um pouco por esse lado, mas é muito mais uma percepção minha do que um dado de pesquisa para apontar. Mas a mulher está presente na decisão de compra, ela está 100% presente, mas acho que a decisão final ela ainda é do homem. Né, quando é um casal hétero. Ainda a decisão ela é muito do homem. Porque o que a gente já viu muito em pesquisa é a mulher não se sentir representada dentro de uma loja ou dentro de uma concessionária. Parece que querem cobrar mais caro porque não entende tanto do assunto. Então, rola até um preconceito nesse sentido de que talvez a mulher não tenha tanta informação contra o homem. Então, meio que passa a perna na mulher, entendeu? Então, ela coloca até o homem para participar dessa decisão para ter uma segurança maior na negociação e na transação. Então, eu vou trazer aqui o meu pai, eu vou trazer o meu parceiro, eu vou trazer um amigo. Às vezes nem fala que o carro é para ela, o carro é para o amigo. Que é para essa pessoa, né, conseguir ajudar nesse momento para a jornada dela ser mais fácil. Então, assim, ainda tem falhas nesse processo de compra e de venda de carro, mas, assim, vem evoluindo. Né? Hoje as mulheres estão muito mais empoderadas, né? A gente ainda não tem uma equalidade ali de salário, mas a gente já consegue ver uma melhora, se a gente comparar com os últimos 10 anos. Mas, assim, ainda é um processo, né? Ainda é um meio muito masculino, ainda tem muitos homens, né, trabalhando nesse meio, poucas mulheres. Então, tem uma série de fatores que contribuem para que a mulher também não se sinta tão confortável de ir lá na loja e falar, quero comprar esse carro. Né? Ela precisa ainda de um apoio ali para ajudar nessa decisão. Os influenciadores viraram parte da nossa rotina para ação de marca, para campanha, para tudo. Acho que não só, né, em uma marca específica, mas de forma geral é um chamariz muito grande. Então, o ponto é muito decidir quem é essa pessoa, quem a gente vai trazer, qual que é o histórico dela. Então, a gente tem um time direcionado para isso, que é o nosso time de social. Então, eles fazem essa varredura, entende quem... Ixi, minha chefe ligando.
Eles entendem quem realmente é interessante a gente conseguir, né? Que faça sentido para a imagem da marca, que seja alguém que a gente possa usar. Então, tem toda uma análise por trás de quem é essa pessoa que a gente vai usar para nos representar. Então, a gente quer trazer um público mais jovem. Quem é que tem um fit com esse público que a gente pode se relacionar? Ou não, queremos um público mais feminino. Quem que a gente pode trazer para ser porta-voz? Então, tem realmente uma análise muito grande de influenciadores que a gente analisa para representar a marca, né? O que eu acho sobre gamificação na pesquisa? Falando sobre o ambiente mobile, né? Então, pesquisa no celular, primeiro que já testamos bastante. Né? A gente já testou muito e hoje não sou adepto, vou dizer por quê. Eu não gosto, pelo menos na minha empresa, a gente não gosta de colocar a pesquisa como algo que tenha nem proximidade com um tom de brincadeira para quem estiver participando. Porque eu já estou no celular, às vezes eu recrutei de uma rede social, de uma DMP, já veio de um contato que não... Tem uma verificação, claro que a gente faz isso, a gente é muito criterioso com isso, mas eu tenho que ter muito cuidado para passar o que a gente tem como lema, né, na empresa, que é essa segurança para quem está participando. Sim. Concordo. Quem vai participar, recebeu um aviso aqui, clicou, entrou e vai receber meus R$30 no Pix que a gente paga para uma pesquisa, ele tem que saber que aquilo é sério, então a gente dosa um pouco mais. Então, primeiro, gamificar, eu acho que não é o nome. Deixar mais leve, deixar mais humano, às vezes até um pouco mais lúdico, eu acho que vale muito a pena. Mas gamificar uma opinião, eu sou contrário. Porque quando você pede a opinião de alguém que tem alguma relação com alguma marca, tende a ter respostas emocionais e racionais. E eu não quero que seja uma brincadeira. Porque no final do dia vai ser muito importante tomar decisões que podem mexer com PLR, pode mexer com... Né? Então, mas eu usaria um nome muito legal essa discussão, porque é isso. Ainda mais quando a gente faz o mobile, é algo que hoje... Claro, a gente já está com a empresa no estágio... já experimentou bastante coisa, né? Mas, assim, no mobile, a gente tem que saber se adequar muito bem. Saber colocar a pergunta certa, saber até quando está fazendo um roteiro, né, lá de quali, a gente faz muita quali mobile, muita etno, muita coisa de jornada de diário. Como saber, como engajar essa pessoa que está respondendo a tirar 10 fotos, a fazer 30 vídeos. Então, a gente aprendeu que é um equilíbrio entre a linguagem, né, para deixar uma linguagem leve, solta, como uma conversa. O benefício, claro, as pessoas vão participar, elas estão trocando o seu tempo por algo. Apesar de que em alguns projetos nossos, inclusive, às vezes a pessoa, às vezes até ela nem faz tanta questão do benefício. A gente começa a testar, a gente faz uma curva, a gente começa com um benefício mais baixo, porque às vezes ela está tão afim de conversar sobre whisky, sobre internet, sobre shampoo, sabão em pó, e ela nunca participou de uma pesquisa na vida, ela fala assim, nossa, não, eu adoro. Então, assim, não é somente o benefício pecuniário que se chama legalmente, né? Não é somente o reward. Então, assim, parece que eu estou sendo invasivo, mas não é. Acho que tudo isso está embaixo do tema gamification. Que eu acho que está embaixo do tema deixar mais leve, deixar mais fluido, deixar uma linguagem mais humana, mais próxima. Agora, se você traduzir por gamification algo que seja, olha, se fizer isso, ganha mais estalactecas, aí já não acho que... porque é uma linha muito tênue, né? Então, e a pessoa tem que também ter responsabilidade, ainda mais até um ponto que você levantou, muita gente é muito criterioso com isso. A gente tem questionários até para projetos para vocês lá, cara, questionários de meia hora no celular. Exato. A pessoa fica com a gente uma semana gravando as coisas, né? O Samir conhece bem, assim, 15 dias. Então, não é somente o benefício, mas é também tomar cuidado para essa pessoa não sair, como você bem colocou. A gente tem que tomar muito cuidado para não abandonar. Sim. E parte disso passa por entender como se comunicar com ela. E eu acho que uma das coisas importantes que a gente faz, eu tenho certeza que vocês fazem também, não é somente pegar o questionário em papel, que era de antigamente, né? Sim. Pegar e falar assim, agora joga isso no mobile. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não mesmo. Né? Até porque, assim,
Não é pegar... eu tinha um questionário estruturado de 30 minutos. Não. Vamos refazer ele inteiro. Exato. É do zero, pensando que ele vai estar numa tela pequena, pensando que tem pulos, pensando que dá para colocar imagem, dá para responder. Então, é isso. Não sei se eu falei demais, mas não sou contra gamification, mas acho que o tema do gamification vem num momento de criar uma maneira para fazer com que isso fique... essa interação seja mais próxima. O gamification é uma saída de retenção, basicamente, que se fala, né, no digital, né? Retenção. Né? Não, eu concordo total. Não acho que a métrica para ter uma resposta real, 100% real do consumidor, talvez ele só queira para ganhar o brinde ou para, né, ganhar o bônus dele ali. Mas tem alguns momentos que pode funcionar. Por exemplo, num evento. A empresa está promovendo um evento. Então, no final, você faz um gamification ali, ó. Me conta a sua experiência com o evento e você vai ganhar aqui um squeeze, por exemplo. Aí, pode ser. Porque aí é tipo... eu não vou tomar uma... Claro que eu posso tomar ações sobre este evento pra gente melhorar, né? Pra ele ser diferente no ano seguinte. Mas ele não vai ser uma tomada de ação estratégica. Então, assim... Dá para dar uma adaptada, mas não é uma pesquisa que eu vou usar de fato para tomada de decisão. E o que mudou muito, a gente até estava conversando um pouco antes, né? De como hoje o brasileiro e o latino-americano se autodirigem, né, no celular, né? Até nessa pergunta nossa, às vezes, de porque você quer participar desse projeto? Nossa, já tem edição, já tem login atrás, sabe? Já tem um CapCut. Eu quero que não sei o que, depois um bolo... porque já tem essa relação com o celular que não é mais não tem mais, é uma relação quente, por mais que não seja, né, porque o celular, se bem que ele é uma conversa, né, mas ele é um aparelho, né, mas mas tem estudos, né, às vezes a pessoa fica sem o celular, ela escuta o celular tocar, é igual mãe, né, escuta o neném chorar, o neném não tá chorando, você escuta o celular tocar, então virou uma extensão do corpo das pessoas, né, você faz tudo ali dentro, né, isso é bem interessante. E compra imóveis pelo celular? Olha só. Faz tudo, né, pelo celular. Os imóveis também? É o caminho, né? Das 3 verticais que vocês têm, apesar de já saber, porque eu já fiz pesquisa disso, mas não sei. Bens em geral, né? Bens em geral, bem de consumo, imóveis e carros. Qual desses você acha que vocês têm uma, vamos chamar de facilidade, talvez, em promover a digitalização dessa negociação? O bem de consumo é muito mais simples. Muito mais simples. Porque ele consegue negociar, é um valor mais baixo, né? Por mais que tenham produtos pode ter um piano, né? Pode ter algo com valor ali maior, mas é muito mais fácil negociar. Normalmente são de pessoas para pessoas, né? Também tem pessoas para pessoas dentro de imóveis e do setor de real estate, mas tem muito mais imobiliário, tem muito mais profissionais envolvidos nessa negociação, né? No bem de consumo, é uma pessoa vendendo para outra. Então, ela vai combinar valor, ela vai combinar, eu quero te encontrar no metrô para receber, ou não, eu quero receber o produto em casa. E aí, o vendedor vai e faz o envio desse produto. Então, acho que é muito mais fácil, até pelo valor, ir para essa parte de bens de consumo, que aí negocia, combina a entrega, combina pagamento, tá tudo certo. O outro, porque o valor é muito mais alto, tanto o carro como, né, a parte de imóveis, é um processo mais lento. E a tomada de decisão é mais lenta. Então, se a minha geladeira quebrou, eu preciso de uma geladeira para ontem. Né? Então, assim, eu preciso fechar esse negócio logo. O carro não, o carro você namora. Qual a variedade de carros que eu quero comprar? Eu quero comprar um SUV. Quais são os SUVs? Agora eu vou ver opinião do dono. Agora eu vou ver preço da tabela FIP. Agora eu vou ver... Então, tem uma etapa. E o imóvel é a mesma coisa. É uma decisão muito planejada. Né? Pode levar até 6 meses, 9 meses para a pessoa decidir que ela vai, de fato, comprar um imóvel. Ou que ela vai alugar um imóvel. Então, acho que pela necessidade, né, de já usar o produto, bens de consumo é muito mais simples, mais rápido. E tem uma coisa muito legal que eu sei que vocês oferecem, e a gente faz muito estudo de shopper, né? Que é desse consumidor no ponto de venda, né, obviamente. Como o brasileiro tem um comportamento de querer negociar, de querer... Pechinchar, de querer se perceber ativo na hora da compra. Queria ver sua opinião, porque vocês permitem isso, né, ou não? Sim. Essa troca. Diferente de uma, sei lá, na hora de comprar um bombom, tá lá na loja, vai lá, pega e compra e vai embora. O preço aquele acabou, sim. Acho que o marketplace, de forma geral, ele é mais engessado para esse ponto de negociação. O classificado já te dá mais liberdade.
né? De você negociar frete, de você negociar o preço do produto. Então, dá mais essa margem, né, para você... Ainda mais se tratando de um produto usado, você tem uma margem maior também para negociação. Porque o produto novo, talvez você pesquisa, você vai achar a plataforma com preço mais acessível, com frete mais atraente, fechou o negócio, acabou. Ou até ir retirar, enfim. Mas o classificado, realmente, ele dá esse espaço maior para as pessoas negociarem. E você acha que é uma coisa bem do brasileiro isso? Eu achei assim. Não sei se você tem pesquisa. O brasileiro gosta de uma pechincha, não? Ai, gosta. Eu sempre falo, né? Se eu pagar no Pix, dá desconto. Se pagar em dinheiro, dá desconto. Então, é algo que a gente aprende, né? Meu pai faz isso, minha mãe faz isso, e eu faço isso também, e provavelmente meus filhos também vão fazer. Então, a gente tenta, né? O não a gente já tem. Então, será que dá para pagar um pouco mais barato? Eu acho que é muito do brasileiro essa forma de lidar com compra e venda de produto, né? Independente se vai ser no digital, se vai ser pessoalmente. Se eu puder negociar, baixar R$1, eu tô feliz da vida. Nessa última etapa, acho que legal, ainda mais você que tem esse background incrível, assim, dos dois lados do balcão e também da digitalização. Como é que você vê, ou o que você imagina, mesmo que seja de forma criativa, o futuro, assim, tanto da pesquisa quanto da transação, onde você se sentir mais confortável de falar, emitir sua opinião, assim, sobre o que você vê de próximas tendências, assim, que vale a pena a gente prestar atenção? Olha, eu acho que para pesquisa tem um tema que eu sou apaixonada e que eu acredito muito, que é a inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial, ela se tornou um parceiro da área de pesquisa, da área de SEMAI, porque ela otimiza o nosso tempo e facilita muito o nosso tempo. Claro que ela não vai fazer o trabalho por nós, né? E acho que isso nunca vai existir. Precisa ter algo racional, né? E que vai analisar e que vai gerar insights, descobertas. Mas acho que a inteligência artificial, ela agiliza muito o nosso trabalho. Então, tanto nessa parte de codificação. Putz, há anos atrás era a pessoa lendo verbatim. Hoje você joga numa máquina, ela te dá as informações. Você só ensina ela como fazer e ela te dá esse retorno muito rápido. Então, assim, é um ganho de tempo muito grande. Eu quero fazer um bench de alguma marca, eu jogo ali ChatGPT ou alguma outra plataforma, ele já me traz uma gama de marcas, né? Tem que saber também como pesquisar para ter uma informação que vai ser bacana para ser analisada, que também nem tudo que vem ali, né, dá para ver a ferro e fogo. Mas, assim, como que a gente usa essas ferramentas para realmente ajudar a nossa dinâmica do dia a dia, que eu tenha mais tempo para analisar o que precisa ser analisado, que eu saia tanto do operacional. Então, eu vejo que a inteligência artificial, ela, para pesquisa, tem um fator ali fundamental que vai ajudar muito a gente. E eu vejo que o futuro aí vai ser o nosso parceiro ali para apoiar com essa parte operacional. Muito legal, muito legal. Só não para pechinchar, né? Não para pechinchar, não tem jeito. Aí é uma máquina, né? Aí não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Muito legal, cara. Bacana. É isso aí. Obrigado aí. Acho que temos, né? Você quer finalizar alguma coisa? Quer mandar mensagem? Quer deixar alguma coisa que você claro, quer fica falar? à vontade. O microfone é tudo seu. É verdade. Gente, eu quero agradecer mais uma vez, até agradeci no início, mas agradecer de novo. Acho que o nosso papo foi muito legal. Foi muito gostoso. Eu sou apaixonada por pesquisa, então ficaria mais horas aqui falando sobre o tema. Então, obrigada pela oportunidade e tamo junto. Obrigado. Tem uma coisa que eu queria perguntar que eu esqueci. Sim. Que acho que é uma das razões até para a gente se mobilizar para fazer esse trabalho aqui. Que dica que você daria para quem está começando na carreira ou que pode ver a gente está pensando em seguir essa carreira, talvez um universitário, alguém que está entrando agora nessa parte de estágio, que dica você daria pela sua experiência? Você falou que faculdade? Eu não falei, mas eu sou formada em marketing, né? Posso comentar agora. Porque no marketing Que tem dica você bastante daria para essa pesquisa pessoa que está ouvindo a gente, falando assim, tá, como é que eu faço para entrar e o que eu teria que fazer para poder ser uma profissional como a Nayara? Assim? Sim. A minha graduação e a pós-graduação foram em marketing. Então, muitas matérias ali, muitas áreas de marketing, até de outras frentes, tem essa parte de pesquisa. Não é uma parte tão grande, é muito mais superficial, né? É uma ideia mais abrangente ali do que pesquisa fala por si. Mas eu acho que o grande ponto de trabalhar com pesquisa é ter muita humildade. E você fala, nossa, mas por que humildade? Porque você vai ouvir muita opinião, você vai ouvir muita crítica, né, com relação ao número. Se o número for bom, todo mundo vai amar. Se o número for ruim, todo mundo vai desconfiar e a culpa vai ser da pesquisa. Então, assim, tem que ter muita humildade para entender que é uma área que ela tem que ganhar aliados. Né? É uma construção de aliados que você precisa ter para sentar nessa cadeira de pesquisa. Não vai agradar todo mundo, nem sempre o resultado vai ser o que a gente espera. Então, tem que ter muita humildade de dividir o que de fato é real
e estudar muito, porque a pesquisa ela vem evoluindo e a cada dia tem uma métrica nova, um livro novo, uma metodologia, um parceiro, um formato. E a gente precisa estar atento a tudo isso para testar o que faz sentido para o negócio e gerar mais insights para ser algo muito vivo. Então, acho que seria esse ponto, assim. Acho que o estudo, ele é contínuo, né? Eu continuo fazendo cursos e mais cursos de tudo para entender esse mundo de pesquisa. E ter muita humildade, realmente, de receber o feedback das pessoas. Nem sempre vai ser o melhor cenário, mas juntos a gente consegue construir algo em prol da empresa, da marca. Então, é um processo, né? Leva-se um tempo para adquirir essa experiência, mas é uma área muito gostosa de trabalhar. Muito legal. Não, até porque é isso, é saber ouvir, né? É saber ouvir. Eu tenho uma última pergunta para você, que acho que seria legal, que você falou várias vezes durante, mas acho que seria legal assim, a gente fazer uma resumida, que é você falar assim, qual a importância que você vê, como que você vê, né, a importância do tipo de pesquisa que a Antenas faz, né, em relação aos insights que ela oferece, e assim, no sentido de o impacto que ela traz, os insights, realmente, assim, acho que isso que é legal, trazer essa... qual a importância você vê dessa diferença do tipo de pesquisa que ela faz em relação às outras? Beleza, posso trazer. Eu acho que quando a gente fez, né, a parceria ali com a Antenas, e até eu trouxe, né, nem sempre a pesquisa vai gerar um número. Esse aqui é o insight, esse aqui é o número, vamos trabalhar. Acho que cada pesquisa, ela tem, né, a sua especificação, o que a gente vai atuar. E eu acho que o legal da Antenas é que a gente montou um briefing de qual era a nossa necessidade ali de explorar. E a gente não teve um único método para chegar naquela informação. Assim, uma série de métodos foram utilizados para a gente conseguir ter o maior volume de insights possíveis. Então, eu tinha uma parte quantitativa que me trouxe números, porque no final do dia a gente tem que reportar, de certa forma, um número. Então, eu sabia os valores, né? A gente conseguiu quantificar muita coisa, mas teve todo esse outro lado mais qualitativo do cliente contar a experiência, de narrar como era a experiência. Então, acho que a Antenas conseguiu fazer um mix do melhor dos dois mundos. A gente trouxe os números que precisavam, mas também essa parte qualitativa para discutir com a companhia que também era necessária. Então, eu vejo que foi um grande diferencial. Normalmente, a gente tem que encontrar isso em parceiros separados. Talvez um entregue a melhor quali e o outro entregue uma quanti fantástica. Mas na Antenas a gente conseguiu unir o melhor dos dois mundos. Gente, eu quero agradecer mais uma vez, até agradecer no início, mas agradecer de novo. Acho que o nosso papo foi muito legal. Foi muito gostoso. Eu sou apaixonada por pesquisa, então ficaria mais horas aqui falando sobre o tema. Então, obrigada pela oportunidade e tamo junto.